Você que trouxe a sua Bíblia, se você puder abrir comigo lá então, no Salmo de Davi, Salmo 23, é onde o Espírito Santo me direcionou nesta noite a estar repartindo com o irmão algo do trono dele, amém? Aleluia, Jesus está neste lugar, queridos. Oh, aleluias. Talvez tenha sido difícil você estar vindo aqui hoje. Talvez você tenha encontrado lutas, barreira para chegar até aqui. Mas já que você veio, faça valer a pena. Abra o seu coração, os seus ouvidos espiritual, para que o Espírito Santo venha falar com você nesta noite, amém? Eles vão pôr aqui, porque a minha é a Bíblia King James, vai estar, acho que vai estar um pouquinho diferente dos irmãos. Na minha está assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Está falando no presente. Talvez de alguns irmãos está assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No presente ou no futuro, amado, é a mesma coisa. Se nós temos Jesus, nada falta, nada faltará. Amém? Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consola. Tua presença Tu prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento até o trono. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai, a tua noiva. Ó Pai querido, nós sabemos, ó Pai, que eles estão aqui e querem se alimentar, Pai, da tua palavra, querem se alimentar, Pai, do teu maná, porque sabendo eles que o Senhor é o pastor deles, e eles que são, Pai, ó Deus, as suas ovelhas, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, trata com eles, abre os olhos espirituais, a mente, Pai, espirituais, os ouvidos espirituais, toda obra do mal, toda obra de opressão, ó Deus, alcança, Pai, os vizinhos ao derredor, Papai, deste lugar, que o Senhor possa alcançar as almas, vida, Pai, através dos teus filhos que aqui estão. Alcança a família, e que todo laço do passarinheiro, ó Deus, venha ser desamarrado em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Pode tomar os seus assentos. Queridos, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? E nós sabemos que dos 73 salmos foram Davi que escreveu, e alguns ali sem autores, tudo leva a crer que foi Davi também que escreveu. Mas é interessante o Salmo 23, amado, que é um salmo aonde vai abrir a nossa mente. E é interessante que Davi, ele começa dizendo, né, esse cântico: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que o Davi, ele podia ter usado outros adjetivos, ele podia ter dado um outro nome, né, para Deus. Ele podia ter falado assim: o Senhor é o meu Deus fortíssimo, o Senhor é a minha força, o Senhor é poderoso. Não, mas ele preferiu chamar, né, e falar que o Senhor é o pastor dele. Justamente Davi, que entendia de ovelha, amado. Vocês sabem que ele era pastor de ovelha. Aí ele vai trazer essa alusão, né, bem simples, como uma parábola, né, algo do cotidiano da vida dele, para se colocar. Davi está se colocando no lugar de ovelha.
E ele, conhecendo bem a ovelha, ele sabe que a ovelha é um dos animais muito vulnerável. É um dos animais que é muito melindroso. Ele é um animal que precisa de certo cuidado. A ovelha, se você for ler a respeito dela, você vai descobrir que ela é míope, ela não enxerga direito. Ela não enxerga, por exemplo, ela é como eu disse, ela é um animalzinho vulnerável. Ela não enxerga, por exemplo, a distância, ela não consegue enxergar. A presa dela, por exemplo, ela não consegue, ela não tem uma presa boa para que ela possa ser uma caçadora e buscar o alimento dela. Ela é frágil, ela é um animal muito frágil. E é interessante aqui que Davi vai colocar, a ovelha, que o Senhor é o meu pastor, ele vai se colocar no lugar da ovelha. E eu aprendo muito com Davi, amado. Porque Davi, todas as vezes que ele chega diante do Senhor, ele chega com humildade. Ele chega sabendo que ele tem fragilidade e que ele precisa do Senhor. E eu quero já trazer algo aqui da parte de Deus para mim e para os irmãos, porque às vezes nós sabemos que somos fracos, somos vulneráveis aos nossos inimigos, e às vezes não reconhecemos isso. Nós ficamos aqui, achando que todo poder, que a força vem de nós. Às vezes nós queremos usar da nossa própria força, mas Davi não, ele está demonstrando aqui que se não é Deus da vida dele, se não é Deus que o fortalece, amado, ele não tem como fazer nada. E talvez você entrou aqui nesta noite e tem lutado e tem estado desanimado com certas coisas. E é interessante aqui que a ovelha, queridos, ela, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo ela sabendo que ela tem as fragilidades dela, no meio da manada, ela acaba se desgarrando, muitas delas. E ela desgarrando, é perigoso ela tomar lugares aonde ela possa vir até morrer. E o bom pastor, amado, o bom pastor, o que um pastor vai fazer com essa ovelha? Ele vai atrás dela. Muitas das vezes ele vai usar, a vara para até quebrar a patinha dela, para ela não fugir mais da manada, para ela não perder aquele animalzinho. E às vezes, querida, a gente está dentro da casa de Deus e a gente ouve algumas correções, a gente ouve algo e a gente não se agrada. E às vezes não é nem de uma liderança, às vezes é de um irmão igualzinho a eu já começo a querer me desgarrar, já começo a querer não me envolver mais, sabe, com aquela manada, já não quero saber de me envolver com as demais ovelhas. Eu disse aqui que a ovelha, ela é melindrosa, tem que ter todo cuidado para cuidar dela. A água, por exemplo, ela não bebe uma água num riacho. O pastor tem que pegar a água em algum lugar e dar na boquinha dela. E o pastor vai ter todo o cuidado de fazer isso. E muitas das vezes, assim mesmo, a ovelha, o animal, ela tenta se desgarrar. E essa palavra nos traz uma lição, amado. Davi, ele podia muito bem trazer, demonstrar Jesus de uma outra forma, com todos, com tudo a perfeição que o nosso Deus tem. Ele tem muito adjetivo a ser colocado, mas Davi vai usar como pastor, para que a gente entenda nesta noite, amado, que nós somos vulneráveis. E que o nosso pastor é Jesus. Que quando eu estou diante do Senhor, quando eu estou obedecendo, porque na realidade, queridos, os olhos da ovelha é o pastor. Os olhos da ovelha é o pastor.
Porque se a ovelha, se o pastor não conduzi-la, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe. Se nós formos ver na história de Israel, ali no Oriente, né, quando a Bíblia vai dizer, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque às vezes o pastor ele vai levar essa ovelha, né, para procurar pastagem, e eles passam por uns precipícios assim, lugares altos, que se a ovelha desviar, ela cai naquele buraco. E a gente pode trazer para a nossa vida isso. Porque de repente o nosso pastor Jesus está mostrando uma direção para nós. E às vezes nós obedecendo, a gente acaba saindo dessa direção. E nós precisamos tomar cuidado, queridos. Porque dependendo do precipício, nós não conseguimos mais sair de lá. E é interessante que o cajado, né, o pastor ele tem o cajado, para quê? Para quando acontece isso com a ovelha, dela cair dentro desse, né, desse penhasco, ele pega, ele usa, ele passa ao redor do corpo dela, para poder trazer ela para cima. O cajado é para salvar as nossas vidas, amado, para que nós não venhamos sair da direção de Deus. E por isso muitas vezes colocando hoje, aplicando hoje na nossa vida, o pastor às vezes ele usa o cajado e usa a vara, às vezes por alguma correção, e a gente não gosta. Mas isso, dentro da palavra, amado, ali nós podemos aprender que é amor nas ovelhas. Amor, cuidado com as ovelhas. E é interessante que se acontece às vezes, porque nós vamos ler na palavra que, estudando a respeito das ovelhas, a gente vai ver que se a ovelha ela não é bem cuidada ou bem tratada, né? O dote da ovelha é a lã dela. O dote dela é a lã. Só que ao mesmo tempo que é um dote, é um peso para ela. Porque se ela cair em algum lugar, no mar, em algum lugar, é difícil de recuperá-la, porque ela vai no fundo da água e é difícil salvar a vida dela. E às vezes tem ovelha dentro da casa de Deus, que tem carregado um peso assim na costa. Tem carregado jugo, peso. E nós precisamos tomar cuidado, querido, trazendo, né, colocando, aplicando isso na nossa vida. Que tem certos pesos que a gente acha que aquilo está nos levando, elevando. Às vezes certa arrogância, certa posição, que aquilo vai nos levar para algum lugar. Ou algo que eu esteja fazendo, até parece que eu vou ser bem reconhecida com isso. Mas nós precisamos entender, querido, que tem certos pesos na nossa vida que precisa ser arrancado. E às vezes Deus trata conosco, e quando Deus trata, às vezes dói. Dói porque é preciso tirar, né? Tem momento na nossa vida que o pastor, o verdadeiro pastor, que é Jesus, traz coisas da nossa vida que parece que vai nos matar. Tem situações, tem momentos na nossa vida, parece que nós não vamos suportar. Mas o bom pastor, amado, o bom pastor, ele sabe o que está fazendo. O bom pastor é os olhos da ovelha. O bom pastor é aquele que cuida verdadeiramente da ovelha. E nós precisamos entender, amado, que nós somos vulneráveis, que nós não podemos sair debaixo dos olhos do nosso pastor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que é só Ele que vai nos levar para o caminho certo, que é o céu de glória. Nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não podemos. E você vai ver na história ali, né, no Oriente, você vai ver que tem vários pastores de ovelha. E é interessante que uma pode passar pela outra, elas não se misturam. No sentido assim de um pastor gritar às suas ovelhas, dar um sinal para as suas ovelhas, as ovelhas do outro pastor olhar para o pastor da outra. Não. Por quê?
Porque a boa ovelha, aliás, a ovelha obediente conhece a voz do seu pastor. Ela pode até se misturar com as outras ovelhas. Trazendo para nós aqui, eu posso até me misturar com outros ministérios. Porque na realidade, amado, placa de igreja não salva ninguém. A placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Isso aqui um dia vai fechar, tudo vai ser fechado. Mas a igreja que é você, que é eu, vai continuar em pé. Vai continuar aberta, recebendo o Espírito Santo de Deus. Jesus está aqui, querido. Jesus está nesse lugar. Talvez você entrou aqui nesta noite assim, olha, como uma ovelha vulnerável, como uma ovelha, né? Davi, o que Davi estava fazendo? Ele se colocou diante de Deus, ele estava dizendo que ele era igual a ovelha, vulnerável, fraco, que ele precisava da ajuda do pastor, que ele precisava. Talvez você entrou aqui se sentindo assim, fraco, sem força, né? Os seus sonhos estão morrendo, diante do quadro, do cenário que nós estamos vivendo, com tudo que vem acontecendo. Saiba de uma coisa, meu querido, Deus não perdeu o controle de nada, de nada. Se há o maior magistrado aqui, esse é Jesus, querido. E é Ele que governa a sua vida, é Ele que governa tudo aquilo que é seu. Nós sabemos, querido, nós sabemos tudo o que está acontecendo, mas nós não somos daqui. E eu acho interessante que os estudiosos falam o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, ele é tipo uma trilogia, que o Salmo 22 vai apresentar o pastor, né? O pastor que morre pelas ovelhas na cruz. O 23, que é o bom pastor que cuida das ovelhas. Né? E o 24, o pastor, né, que já vai vir buscar a sua noiva. Eu quero dizer para você o seguinte, porque eu estou colocando isso aqui. Não tenha medo do que vai acontecer. Porque o mesmo que morreu naquela cruz do Calvário, por mim e por você, você acha que ele vai deixar tudo perdido agora? Ele não vai perder controle da sua vida, da sua história, jamais. É Ele que está cuidando de você agora. Ele está cuidando de você agora, para que no futuro Ele te leve para o céu, igreja. O bom pastor que é Jesus de Nazaré. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias, aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Jesus, querido, tem visto aquilo que você, as suas fragilidades. Como ovelha de Cristo, Ele conhece as suas fragilidades. Ele sabe que pela sua própria força você não vai conseguir. Ele sabe que talvez você esteja almejando algo, que o ano passado você planejou algo e não conseguiu. E que esse ano você entrou quase que desistindo de tudo. E o que Davi está dizendo ali, e é o que nós devemos ter em mente: Senhor, na minha força eu não vou conseguir. Com o meu braço eu não vou conseguir fazer. Mas o Senhor é o meu pastor. E de nada, é nada, igreja, de nada eu terei falta. Sabe o que Davi está dizendo aqui, queridos? Ele não está falando de vida financeira. Davi está falando aqui a respeito de paz também. Porque ele vai falar assim: olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Para quem conhece a história de Israel, sabe que lá não tem pastos verdejantes.
O que o salmista Davi está dizendo aqui, esse pasto verdejante é espiritual, igreja. Eu posso olhar para algo que está árido na minha vida, está seco, mas eu olhando para Jesus, né? Eu crendo que eu tendo Jesus e que nada falta na minha vida, mesmo que está seco, vai florir com a presença de Deus naquele lugar. Você pode estar olhando e não tem solução. É uma família, é um filho nas drogas, é um esposo que está desviado, um esposo que está viciado na cachaça. Queridos, para Deus é nada, isso é nada para Deus. Aquilo que parece difícil para você, para o nosso Deus é uma questão de tempo. E por que questão de tempo? O tempo dele trabalhar naquela vida, através da sua. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que nada vai te faltar, nada. Que em primeiro lugar, Ele quer encher o seu coração de paz, de alegria. Mas é a verdadeira paz, amado. Não é aquela paz só porque eu estou com o bolso cheio, eu tenho paz. Não, é a verdadeira paz. É aquela que excede todo o entendimento. É aquela que entende, se hoje eu não tenho, não tem problema. O meu Deus em poder e glória vai suprir todas as minhas necessidades. Todas elas, amado. Você tem necessidade de andar num carro importado? Você tem necessidade de morar daqueles apartamentos enormes? Você tem necessidade dessas coisas? Não. Mas o nosso Deus é poderoso para te dar, se isso não for crescer no seu coração. Mas Deus vai suprir toda a sua e a minha necessidade. E Ele vai dizer que é com poder e glória. Agora fale para mim, a glória de Deus é pouco? É pouco a glória de Deus, igreja? Se Ele está falando que Ele vai suprir com poder e glória, meu querido, você imaginou? Então por que você está temendo? Não tema. Eu tenho vivido, e eu sempre falo e sempre testemunho, eu tenho vivido milagres do Senhor. Se você for na minha casa, eu não vou ter lá esbanjando, mas saiba de uma coisa, o meu Deus é Deus de já. Se hoje eu preciso para pagar um boleto, 10 minutos para mim ir lá pagar, Deus está providenciando lá na porta. É assim, amado. Se você tiver fé para viver esse impossível de Deus, Deus quer fazer. Deus quer mostrar para você o quanto Ele é a provisão da sua vida. E não é só isso, não. Deus tem poder para curar essa enfermidade que o médico te desenganou. Deus quer ver você tendo fé para curar um câncer. Eu já vi isso, amado. Eu já vivi isso. Eu sei como é que é. Eu creio no poder de Deus. O Deus que nós servimos é o mesmo que operava lá com os discípulos. Que operava lá, amados. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Se tem alguma coisa que mudou, fomos nós é que mudamos. Mas Deus continua no mesmo lugar que Ele está. Se Ele estiver aí dentro do seu coração, Ele vai estar aí dentro. Mas se Ele está lá na glória dEle, e você só chama Ele quando você precisa, Ele continua lá na glória. Mas se você chamar Ele, Senhor, mora dentro de mim. O bom pastor, amado, tem prazer na ovelha obediente. Na ovelha que obedece, aquilo que Ele ordena a nós fazermos. O Espírito Santo está aqui. Eu vejo Ele trabalhando aqui em nosso meio. Aleluia. O Senhor está nos chamando nesta noite para fazer algo diferente, amado. Para ser melhor do que nós fomos o ano passado. Sabe algo que o Senhor tem me direcionado? Porque uma das coisas que tem minado, principalmente o povo de Deus, você não sabe mais quem é quem.
É redes sociais. Irmão, diminua de ver rede social. Porque o que acontece é muita mentira. E nós sabemos que mentira, nós sabemos quem é o pai da mentira. Não provém de Deus. Acaba nos trazendo ansiedade, acaba trazendo enfermidade, começa a entrar dentro da nossa mente, trabalhar na nossa mente, colocando indisposição, colocando negatividade. Querido, nós somos servos, nós somos ovelha do bom pastor. Nós devemos estudar a palavra, nós devemos ir buscar conhecimento, porque o tempo está próximo, a volta de Jesus está próximo. Como é que eu devo me posicionar nesse tempo a qual Jesus está voltando? A ovelha de Cristo, ela tem que estar, amado, na posição e na obediência, para não cair no abismo. E às vezes tem certas coisas que a gente ouve, que não agrada o nosso coração. E às vezes não precisamos ir longe, é dentro da igreja onde a gente congrega. Mas amado, aqui não é campo de concentração. Aqui não é lugar de contenda. Aqui é lugar onde o Espírito Santo de Deus se faz morada. Aqui é um lugar, amado, não é a feira, aqui não é varejão. Porque às vezes a gente vem com uma lista de pedido, né? Jesus não é o gênio da lâmpada que você dá uma esfregadinha e ele concede o seu desejo. Não, querido, ele é muito mais do que isso. Jesus quer que você viva a plenitude dele. Ele não só tem só desejos para satisfazer você, não, né? Para entregar para você, não. Ele tem muito mais do que isso. Ele tem um lugar, ele tem uma morada preparada para mim e para você. Aleluia. Isso que é importante, querido. Então, tenha algo na sua mente. Nada te falta quando você tem Jesus como o seu pastor. Todos nós somos vulneráveis a pecar. Todos nós somos vulneráveis a errar. Somos fracos, somos incapazes de muita coisa. Muita coisa. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor, querido, nós podemos descansar em pastos verdejantes, porque nós estamos crendo que é Ele que está nos conduzindo. Nós podemos deitar nossa cabeça no travesseiro e descansar, dormir o sono do justo, porque a gente tem certeza que o bom pastor está conduzindo a nossa vida. E é interessante que não é só isso, né? Que Davi está falando aqui, né? Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse óleo aqui a qual Davi está falando, não é o óleo da unção, que se unge sacerdotes e unge reis. Não. Esse óleo, amado, né, como de costume, quando a pessoa ela era convidada a um jantar, a um banquete, da casa de alguém muito importante, ela era convidada e ela tinha essa unção com esse óleo. Esse óleo, ele cheirava uma fragrância muito boa, né? Era um óleo que exalava um bom cheiro. E aí o Davi está falando, prepare uma mesa perante os meus inimigos. E eu tenho certeza que tem muito crente que ora para Deus matar o inimigo dele. Você tem que pedir para os seus inimigos, amado, ter muita saúde, muita força. Porque o mesmo Deus que você serve, o bom pastor, não é o desejo dele. Porque se fosse, ele mesmo vai se encarregar disso. Você não precisa pedir isso. Nós temos que pedir para que os nossos inimigos tenham muita saúde. Para que eles possam ver Deus ungindo a nossa cabeça com o óleo da alegria, vendo a alegria do Senhor na nossa vida, pelas bênçãos realizadas nas nossas vidas.
Viu? Para que eles venham também sentir a vontade de servir o mesmo Deus que nós servimos. Não manda Deus matar seus inimigos, não. Manda Deus preparar uma mesa para você, perante eles, para que eles vejam o bom pastor que você serve, que prepara a mesa em lugar de honra, em lugar de honraria. Porque você sabe que o diabo, essas pessoas que servem o diabo, amado, o inimigo, ele chama aqueles que servem ele de cavalo. Você sabia disso? O meu cavalo, que ele monta em cima. Mas você que serve a Deus, não. Jesus te chama de amigo, né? Amigo. E ele vai adiante de você, ele não monta nas suas costas. Viu? Olha o bom pastor que nós servimos, o cuidado que ele tem conosco. Então muda os seus pensamentos em relação aos seus inimigos. Eles precisam, tem gente aí querendo matar, mas mata, arranca, tira. Não, amado. Nós servimos um Deus de justiça, ó. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa casa que Davi está falando, não é a igreja de hoje. Essa casa do Senhor é a morada celestial, amado. Quando eu tenho essa visão, quando eu me comporto da maneira, né, que Davi está falando aqui, você pode ter certeza que Deus está preparando, né, um lugar com excelência para mim e para você. Deus está preparando, né? Vai falar assim, ele está falando aqui, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa casa do Senhor é o céu, igreja. É o céu. Nós não podemos querer estar na igreja só por aquilo que Deus nos oferece aqui nessa terra. Nós precisamos servir a Deus por aquilo que Ele tem preparado para nós. Quando Ele subiu junto ao céu, Ele foi preparar morada para mim e para você. Você pode sim querer as coisas daqui, as riquezas daqui, pode. É nossa, é nosso direito. O que não pode, o seu coração está nele. Pode sim, com certeza. A riqueza da terra, Deus deixou para nós, é para nós. O que você não pode é ter a sua mente aqui na terra. Você caminha na terra, mas a sua mente, como ovelha de Cristo, como a ovelha do bom pastor, tem que estar na glória. Eu não sei qual é a sua visão, eu não sei. Mas eu só sei dizer para você, quando você mudar e ver, perceber e persistir, que você tem que cuidar da sua morada futura, não para você deixar sua morada aqui na terra, né? Você tem que cuidar. Mas quando nós passarmos a cuidar do porvir, ai, querido, a sua mente vai mudar grandemente. Você vai sofrer menos com as coisas daqui dessa terra. Você sabia? Você vai sofrer menos. E confiar que Deus está cuidando de tudo para mim e para você.